turma! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre Roma. E hoje, nossa aula é especial, uma aula meio novela mexicana, né? Falando exatamente sobre um dos triângulos amorosos mais conhecidos da história, Júlio César, Cleópatra e Marco Antônio. Bom, todo mundo gosta de uma historinha assim que envolve, né, um amor, uma traição, mas as questões que envolviam esses três personagens romanos iam além da questão sentimental. Isso era, na verdade, toda uma política de Estado. Bom, na aula passada, a gente ficou exatamente nesses três indivíduos que faziam parte do chamado triunvirato. O fato de terem escolhido três ditadores, né, três interventores militares para regiões específicas do Império Romano, está exatamente no fato de haver um equilíbrio, né? Três pessoas, nunca existe um empate, né? Sempre um lado se torna vitorioso e outro derrotado, digamos assim. O grande problema é que esse equilíbrio desse tripé, ele foi ferido quando Crasso, Licínio Crasso, interventor da região da Síria, foi morto durante uma rebelião dos sírios. Resultado, ficou Pompeu, o jovem e ambicioso general romano, e Júlio César, o velho e ambicioso general romano, certo? Pompeu tentou convencer o Senado a destituir César dos cargos dele e estabelecer ele, Pompeu, como único ditador. César foi convocado pelo Senado para voltar a Roma, para, no caso, concorrer à reeleição em alguns cargos políticos que ele havia assumido, mas ele recebeu um recado meio estranho. Vá ou venha para Roma, mas deixe o seu exército. Tradicionalmente, em Roma, o Rubicão, que é um rio que separa a Península Itálica da Gália, ele era um rio que todo mundo sabia, todo general romano, que as tropas particulares não podiam passar dali, exatamente para não ameaçar Roma. E César, com toda a ousadia do mundo, disse: onde eu vou, meu exército vai junto. Ou seja, o exército de César atravessou o Rubicão e saiu marchando atrás dele até as escadarias do Senado romano. Resultado, Pompeu foge com medo do exército de César, porque o exército de César, gente, era o maior exército que um general romano possuía. César foi muito inteligente. Quando ele submeteu a Gália, né, dominou a Gália, já que ele era interventor, ele pegou o fruto do saque da região e dividiu a maior parte entre os seus soldados. Resultado, os soldados de César lambiam o chão por onde ele passava. E todo mundo tinha um sonho, toda criancinha pequenininha, eu tenho um sonho na vida, ser soldado de César. Porque realmente era para você enriquecer, né, ser fiel a Júlio César. Resultado, Pompeu foge, porque ele sabia que não tinha como enfrentar César. Em dado momento, os dois exércitos, eles chegam a se enfrentar. O exército de Pompeu, boa parte, vira casaca, jura fidelidade a César e, como consequência, Pompeu foge para o Egito. Olha, o Cleópatra chegando. O grande problema é que o Egito também estava vivendo um contexto de disputas políticas. Cleópatra era casada com um dos seus irmãos, exatamente porque a família dela, né, a família ptolomaica, ela tentou estabelecer uma teocracia como existia na antiguidade, para afirmar seu poder, então os irmãos geralmente se casavam. O problema é que o irmão dela, o segundo irmão que ela casou, o primeiro já tinha morrido, era pequeno, ele tinha 8 ou 9 anos, e era manipulado pelos sacerdotes, que não gostavam muito da figura de Cleópatra. Cleópatra era uma mulher jovem, extremamente sábia, com apenas 19 anos de idade, ela falava fluentemente 9 línguas. Então Cleópatra era uma mulher incomum, digamos assim, na antiguidade. Pela altivez, pelo exercício do poder, certo? Então estavam na disputa política. Cleópatra contra o seu irmão, que na verdade era capitaneado, né, pelos sacerdotes. Quando Pompeu chegou, os sacerdotes disseram ao irmão dela, Ptolomeu, esse cara aí é inimigo de César, e César está conquistando o poder em Roma. Vamos puxar o saco de César. Resultado, Ptolomeu, irmão de Cleópatra,
matou Pompeu e entregou a cabeça dele numa bandeja a César, quando César chegou na região. O grande problema é que Cleópatra, viva, certo? Tinha muitas escutas no palácio, ou seja, muitos colaboradores que disseram a ela, ó, Cleópatra, teu irmão está aqui recebendo César, o Todo-Poderoso de Roma. Resultado, Cleópatra entra no palácio à noite, ela não estava no mesmo palácio que o irmão, porque ela tinha sido meio que exilada. Ela entra no palácio à noite pelos esgotos e vai bater na porta de César. Vê se o negócio vai prestar. Vamos dar uma olhadinha aqui nas duas figuras. Bom, vou passar esse texto que a gente já colocou. Vê. Cleópatra, novíssima, lindíssima, 19 aninhos de idade. César tinha mais de 50 quando conheceu ela, mas era conhecido, digamos assim, pelo gosto de ter amantes, mulheres, homens. Inclusive o exército de César cantava uma musiquinha, viu, por onde ele passava. Homens de tal lugar, escondam suas mulheres, pois o grande César chegou. Pois é. Resultado, Cleópatra se enrola num tapete vermelho para entrar escondida no palácio, completamente nua, toda depilada, porque ela que inventou a depilação a cera. E detalhe, coberta de pó de ouro, ou seja, se já viu alguém dourado, ela estava completamente dourada. Nem precisava de tudo isso para César se interessar, mas eles iniciaram um tórrido relacionamento amoroso. Desse relacionamento, César foi embora rapidamente, porque ele tinha que voltar para Roma, né? Obviamente, para reestabelecer as coisas por lá, reafirmar sua autoridade. Mas desse relacionamento amoroso, Cleópatra engravidou. Ela teve um filho de César, chamado Ptolomeu também, né? Como a tradição na família dela, mas que era apelidado de Cesarion, ou seja, pequeno César. Ah, que meigo. César volta para Roma, institui Cleópatra como rainha do Egito, a mulher estava podendo, e vai estabelecer a sua ditadura. Com o uso do seu exército, né, da força militar que ele continha, o Senado, de livre e espontânea pressão, instituiu César como ditador, naquela vã esperança de que a ditadura dele iria durar apenas 6 meses. Só que César foi muito inteligente. Durante a ditadura dele, ele vai construindo a plataforma política dentro daquilo que ele chama os 2 poderes de Roma. Quem controlasse esses 2 poderes teria Roma a seus pés. Por um lado, o exército, que a gente já viu que inteligentemente ele recompensava regiamente para ter a fidelidade. E por outro lado, os plebeus, certo? Os plebeus eram importantes em Roma. Vamos dar uma olhadinha o que essa ditadura instituiu? Vejam, em primeiro lugar, ele conseguiu pacificar aquelas 2 regiões rebeldes, Espanha e Síria. De que maneira? Simples, estendendo a cidadania romana para as elites. Vê que jogo diplomático fantástico. Outra, ele fez uma reforma no calendário, né, instituindo o ano bissexto, porque foi nessa época que descobriram aquela diferença de 6 horas no final de cada ano. E é claro, já que ele está reformando o calendário, por que não jogar um confetinho em si mesmo? Ele instituiu o 11º mês do ano, o mês de julho, em homenagem a quem? Quem adivinha? Júlio César, obviamente. Por último, ele fez uma jogada política fantástica. Vocês lembram que aquela lei plebeia, chamada Lei Hortência, estabelecia que tudo que fosse determinado pela Assembleia da Plebe tinha poder de lei? Pois é. O que é que César fez? Ele convocou a Assembleia da Plebe, porque como ditador ele poderia fazer essa convocação, e perguntou à plebe, muito feliz que a plebe estava com César, porque ele fazia distribuição de pão, organização de grandes festejos, né, abertos ao público gratuitamente, a chamada política do pão e circo. Perguntou à plebe se ele poderia se tornar ditador vitalício, ou seja, ele só sairia do cargo de ditador morto. Pois é, a plebe disse, oxe, César Mara, a gente gosta muito dele, ditador de vitalício, pode crer. Meus amigos,
o Senado se arrepiou. Querendo ou não, César poderia ter muitos amigos, ser um patrício, ser da elite. A forma como ele agradava os plebeus não era nada muito definitivo, mas o Senado romano não quer perder o seu poder. Ele sabia que se voltasse a uma monarquia ou um império, né, o poder do Senado seria reduzido. Resultado, o Senado começou a pensar, se César só sai morto, que matemos César. César será assassinado por uma conspiração de 12 senadores, entre eles alguns amigos próximos a César. Vamos dar uma olhadinha? Vejam, o mentor intelectual dessa conspiração foi um camarada chamado Cássio, mas chama a atenção a presença de quem? Brutus. Brutus era filho adotivo de César. Aí você vai dizer, professora, que negócio feio, né? O filho matar o seu próprio pai. Calma aí. Em Roma, quando a gente fala filho, é entre aspas. Filho adotivo, na verdade, era o seguinte. Como em Roma tudo era transmitido hereditariamente, inclusive os cargos políticos, quando a pessoa tinha, por exemplo, filhos pequenos, ou não gostava dos seus filhos, deserdava por algum motivo, não queria que eles assumissem os seus cargos, você escolhia um político mais jovem, ligado a você, uma espécie de herdeiro político, que você adotava. Brutus teria sido essa pessoa, escolhida por César para ser sucessor dele. Então foi uma grande traição de Brutus em relação ao seu, protetor. Resultado, César foi cercado ainda no átrio, ou seja, nas escadarias do Senado romano, foi esfaqueado pelos 12 senadores que conspiraram e morreu ali na frente, no passeio público, digamos assim. A morte de César gerou uma comoção tremenda entre a população, tanto que os assassinos dele acabaram não assumindo o controle da cidade de Roma. Marco Antônio, ó aí o terceiro, o tripé do triângulo amoroso, Marco Antônio, ele era braço direito de César no exército. Marco Antônio toma as dores de César, consegue o apoio de um amigo de César, um banqueiro chamado Lépido, para que Lépido financie, ou seja, banque, uma expedição militar. Que expedição militar é essa? Marco Antônio, tendo o exército de César fiel a ele, com o dinheiro de Lépido, organiza as chamadas proscrições. As proscrições é uma caça aos assassinos de César. A comoção pública ao assassinato dele foi algo tão grande em Roma que os assassinos ficaram com medo e fugiram. Mas Marco Antônio não deixou barato. Foi atrás deles por todo o território do Império e matou-os um a um. Que tenebroso, né? Mas ainda ficava a questão para o Senado romano. Quem seria o herdeiro dos títulos de César? Um advogado muito conhecido, defensor do Senado e um dos inimigos intelectuais de César. Esse cara não teve nada a ver com a morte específica dele, era só um embate intelectual, chamado Cícero, teve uma ideia. Entre os possíveis herdeiros de César, havia um jovem sobrinho dele, certo? Um sobrinho muito jovem, de uma província afastada da cidade de Roma, com apenas 19 anos de idade. Cícero então disse, vamos dar os títulos de César a esse menino enquanto Marco Antônio está fora. Porque aí, o que acontece? Esse menino, jovem, do interior, vai ser manipulável. Esse menino nada mais era do que Caio Otávio, que mais tarde será conhecido como Augustus, o primeiro imperador de Roma. Os títulos de César foram entregues a ele, só que Caio Otávio, sobrinho de César, a genética fala mais alto, resolveu dar um golpe no Senado. De que maneira? Vamos dar uma olhadinha? Ele vai fazer o seguinte, a morte, vamos lá, proscrições. Ele vai se aliar a Lépido, o banqueiro que financiou as proscrições, Marco Antônio, que era conhecido da população e tinha um exército de César ao seu lado, e vai formar o chamado Segundo Triunvirato. O Segundo Triunvirato foi formado exatamente para impedir que os assassinos de César assumissem o poder.
A diferença é que no primeiro triunvirato você vai ter algumas províncias específicas sendo controladas pelos interventores. Nesse caso, como você está vendo, o Império Romano foi dividido entre os três, né? Caio Otávio ficou com o controle da Europa, Marco Antônio das províncias orientais, incluindo o Egito, e Lépido com o controle da África. É exatamente tendo o controle do Egito que Marco Antônio vai até lá e encontra quem? Cleópatra, que o seduz. E os dois viram praticamente marido e mulher, amantes regulares, né, digamos assim. Embora Marco Antônio fosse casado com a irmã de Caio Otávio, ok? Bom, gente, essa história está emocionante, mas na próxima aula a gente continua vendo o início do Império Romano, ok? Espero que vocês estejam gostando, fiquem com a gente e beijo!